A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, estamos aqui nesta manhã, mais um dia 10 de maio de 2020. A lição desta manhã é a lição de número 6, cujo tema é a condição dos gentios sem Deus. Essa é a nossa lição que nós vamos juntos aprender mais uma vez, mais um domingo a qual o Senhor Deus tem preparado para nós. Que venhamos aprender e meditar na palavra de Deus nesta manhã, tá certo? Um domingo a qual se denomina como o Dia das Mães. Então, já desde antemão, eu já quero aqui parabenizar todas as mães, em especial a minha mãe e a minha esposa, que também é mãe. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Que Deus abençoe a todas as mães aqui do Jardim Santo Inácio, e que o Senhor Deus abençoe vocês grandemente. Irmãos, lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus. Confesso que esse é um dos temas que eu gosto muito, porque ele abrange a antropologia, né, que é um estudo a qual vai estudar o homem, a sua condição, os seus hábitos, a sua origem. Então a antropologia é um tema a qual eu gosto muito, eu me identifico com ele. Esse tema me faz lembrar de quando ainda eu tive a oportunidade de estar em uma sala de aula, um seminário teológico, e era uma das matérias a qual eu mais gostava, a antropologia. E junto com essa antropologia, nesta nossa lição, nós temos também a soterologia, que é o estudo da salvação, feita em Jesus Cristo, ou seja, por Jesus Cristo. Jesus salvou este homem caído. Então, esses temas me faz meditar bastante. É um dos temas que eu gosto muito nesse ramo de teologia cristã, a antropologia. Então, nesta manhã, eu quero junto com vocês aqui meditar nesta lição, para a glória de Deus. Iremos fazer a nossa leitura, a qual a gente sempre faz, a leitura em classe, no texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. O texto áureo nos diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios capítulo 2 e o verso é o de número 11. E a verdade prática: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios capítulo 2, o verso 11 e o 12, e também Romanos 4, do verso 12 ao verso 14. Efésios 2, diz assim, o verso 11: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos 4, 12, 13 e 14. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa, ela é aniquilada. Bom, são textos e versos que falam deste tema, pois nós temos aqui a condição dos gentios sem Deus, ou seja, os incircuncisos de até então. Meus irmãos, nós iremos fazer uma oração e dar continuidade aqui à nossa aula. Espero que vocês possam estar comigo até o fim. Ou, para quem não puder ver até o fim, assista depois. E se você
puder depois me encontrar, mandar uma mensagem para mim, para me fazer algumas perguntas, se é que venha ter alguma dúvida de alguma coisa aqui da nossa lição, você pode me mandar, tá bom? Estou também no grupo da igreja, você me encontra lá e pode me mandar uma mensagem. Vamos orar? Senhor nosso Deus e o nosso Pai, eu quero muito te agradecer, Senhor Deus, por esta manhã maravilhosa, ensolarada, que o Senhor tem dado para nós. Obrigado pela vida, obrigado pela restauração, obrigada, Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, pela cruz, pelo sangue derramado no madeiro para nos salvar. Somos sim, Senhor Deus, gentios, porém agora salvos em Cristo Jesus. Que o Senhor abra o nosso entendimento e a nossa compreensão para entendermos quem somos e o que o Senhor tem feito em nós. Nos salvado, nos redimido, nos lavado com sangue, nos colocado como enxerto na videira verdadeira e nos alcançado com a sua mão maravilhosa. Senhor Deus, nos abençoe. Mais uma vez nós te pedimos para a glória do teu santo nome. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, no texto áureo, nós temos aqui Efésios 2, Efésios capítulo 2, o verso 11, a qual nos diz, repetindo aqui: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Aqui nesse texto áureo, o verso 11 do capítulo 2 de Efésios, temos uma recomendação importantíssima feita pelo apóstolo Paulo. Nós temos aqui essa recomendação. E podemos destacar 3 pontos dessa recomendação. A primeira, que os cristãos sejam mais sensíveis no seu senso de gratidão. Ou seja, nós precisamos ser mais sensíveis, sermos mais gratos a Deus. E isso é visto quando ele recomenda: lembrai-vos. Então, quando o apóstolo Paulo ele diz lembrai-vos de que vós noutro tempo éreis gentios na carne, ele quer fazer com que nós venhamos trazer a memória de onde Cristo nos tirou, de onde Deus tem tirado nós. Portanto, que nós venhamos ser mais sensíveis a esse senso de gratidão. Lembrai-vos de que noutro tempo você não era crente. Você não era um cristão, você não era um salvo. Portanto, lembrai-vos disso. Nunca se esqueça disso. Segunda recomendação, que os cristãos se fortalecessem em sua fé. Fortalecer-se na fé. E terceiro, que os cristãos fizessem uma clara distinção entre seu passado e seu presente. Pois antes éramos gentios incircuncisos, mas agora salvos em Cristo Jesus. Agora somos salvos em Cristo Jesus. Esses são os 3 pontos principais aqui deste texto áureo. Essas 3 recomendações. E isso é o que a nossa introdução ela vai dizer. Quando a gente entra na nossa introdução, a gente vê nesse ponto escrito assim lá no finalzinho da introdução: estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, ou seja, não tínhamos transferência da promessa para nós, era somente para Israel, por isso estávamos alienados quanto a esta promessa. Sem esperança e sem Deus no mundo. Essa era a condição dos gentios, ou seja, de toda a raça não judeu. Essa era a condição. Estávamos sem Deus, sem esperança, estávamos alienados quanto à promessa, separados de Israel. Essa era a condição de nós gentios. Portanto, é por isso que uma das recomendações a qual nós encontramos no texto áureo é que nós venhamos ser mais sensíveis ao senso de gratidão, porque estávamos longe, agora estamos mais perto. Estávamos afastados e longe de Deus, agora Deus nos resgata e agora anda de mão dada conosco. Está todos os dias com o seu povo e com os seus filhos. É por isso que o senso de gratidão ele deve estar sempre na nossa vida.
sermos mais gratos ao nosso Deus. Aqui no primeiro tópico, chamados incircuncisão, nós temos ali no primeiro ponto o conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. A palavra circuncisão, no original, ela significa cortar ao redor. Cortar ao redor. Isso no órgão sexual masculino é tirada aquela pele. Isso era a circuncisão. A circuncisão não era algo exclusivo do povo hebreu. Quando a gente olha para o povo hebreu e vê as promessas e os pactos, a gente pode se pensar que era exclusivo do povo hebreu. Mas a história nos confirma que não era uma exclusividade do povo hebreu. Porém, o método e o simbolismo empregado para o povo hebreu, esse sim, era exclusivo deles. O método e o simbolismo, isso sim, era exclusivo para o povo hebreu. Como eu disse, a circuncisão não era algo exclusivo. Muitos povos faziam a circuncisão. Porém, o simbolismo e também o método a qual o povo hebreu fazia, isso sim era exclusivo deles. Segundo uma pesquisa, calcula-se que 1/7 da população masculina no mundo é circuncidada. Olha só que interessante. 1/7 da população, é muita gente da população masculina no mundo inteiro é circuncidada. Logo vemos que a circuncisão não era algo exclusivo dos hebreus. Alguns povos que também faziam a circuncisão eram os polinésios. Os polinésios também, assim como os hebreus, se circuncidavam os homens, né? A circuncisão é para os homens, a qual é o corte do prepúcio do órgão sexual masculino. Alguns indígenas no mundo também são circuncidados. Os ilamitas, muitos deles também são circuncidados. Então, para os hebreus, a circuncisão é interpretada como sinal de pacto entre Deus e a nação de Israel. Esse é o grande diferencial. Os hebreus não eram exclusivos deles, porém, olha o significado para os hebreus. Para os outros povos, eu não cheguei a pesquisar, eu não sei se tinha um significado para eles, mas para os hebreus, sim. A circuncisão é interpretada como sinal de pacto entre Deus e a nação de Israel. Então, essa é a grande diferença. Não era exclusivo dos hebreus, mas o significado para eles era que era algo muito valioso. Essa é uma grande diferença da circuncisão dos hebreus para a circuncisão de outros povos. O significado e o simbolismo. Ainda que no primeiro ponto nós temos o procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro, lá em Gênesis 17 e o verso 12. Segundo o Talmud, que é um livro, é muito conhecido, esse livro Talmud, onde tem as tradições dos rabinos, esse ato de circuncidar podia ser realizado até mesmo no dia de sábado. Isso se o 8º dia de nascimento coincidisse cair no sábado. E como era feito o ritual? Como era feito? Primeiro, eles amputavam o prepúcio, na qual lhe dá o nome de milá. Para eles, milá era a amputação do prepúcio. Depois, a descoberta da glande, que se chamava periá. Então, tudo tinha um nome. E terceiro, o estancamento do sangue, a qual se chamava meticitizá. E isso era feito em festa, com ação de graça, com felicidade. Eles se alegravam. Então, veja como era importante para o hebreu o ato da circuncidação. Algo de circuncidar uma criança. Era algo levado como festa, como alegria, até porque o simbolismo, como já foi dito aqui, era o pacto de Deus com a nação de Israel. Eles acreditavam nisso e esse era o significado. E eles criam nisso. Então, quando iam circuncidar, por mais dolorido que fosse, eles faziam este ato com festa, com ações de graça.
E isso acontecia muito em Israel. As crianças eram circuncidadas. E é por isso que nós vamos ver mais adiante que eles chamavam os não-judeus de incircunciso, porque a maioria, ou todos os povos, não circuncidavam os seus homens, as crianças masculinas. Então isso acontecia em Israel. Acontecia lá. Ainda no ponto 1, no finalzinho, diz: a circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Acabou sendo também um dos significados, a distinção. Nós somos hebreus, né? Todo circuncidado podia dizer: eu faço parte do povo hebreu, do povo de Deus, porque eu sou circuncidado. Então essa era uma grande diferença e eles levavam isso muito a sério, muito a sério. Entrando no ponto 2, a lição nos diz assim: o significado religioso da circuncisão. O significado religioso da circuncisão. A gente entra nesse ponto, a gente vê assim que vários eram os significados. A lição, ela destaca entrando aqui no ponto 2, que no caso era a santificação. Um dos pontos do significado da circuncisão para o povo hebreu, e a lição destaca embora nós vemos muitos significados, um dos significados era a santificação. Outro tipo de significado: a circuncisão era também um sinal do pacto abraâmico. Era também, a lição não vai trazer esses outros significados, mas era também um sinal do pacto abraâmico. Falava da identificação com a geração de Abraão, também era um ponto. Falava de um povo escolhido. Então vários eram os significados, Ainda no ponto 2 diz, lá no finalzinho, era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos, lá em Atos 11 e o verso de número 3. Eles levavam tão sério quanto ao simbolismo e ao significado de que eu, no caso eu, fosse hebreu, circuncidado. Eu levava isso como algo tão sério que eu falava: eu sou escolhido, eu sou separado. Não posso nem mesmo me assentar para comer com aquele que não é um hebreu, aquele que não é um judeu, aquele que não é circuncidado. Eles tinham essa discriminação. Eu sou judeu, eu sou circuncidado, você não é, então você não faz parte do povo de Deus, você é um incircunciso. Eles tinham isso, e isso era levado muito a sério. Ponto 3 da nossa lição: a circuncisão do coração. A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Ou seja, vemos que Paulo reconhecia e entendia que os gentios não faziam parte da circuncisão física realizada por mãos humanas. Ele sabia disso. No entendimento de Paulo, ele sabia: os gentios não fazem parte desse pacto feita por mãos humanas. Ele tinha esse entendimento. Ele compreendia esse pacto físico feito por Deus com o seu povo hebreu. Ele entendia, ele compreendia isso. Ele sabia muito bem que os gentios eram separados quanto a este pacto. Estavam longe, não faziam parte. Então Paulo, o apóstolo dos gentios, ele sabia desse diferencial. Porém, veja que o apóstolo Paulo vem trazendo uma boa notícia aos gentios. Ele fala da circuncisão do coração, feita por Deus. A real circuncisão de ordem absoluta. Romanos, capítulo 2, o verso 29, diz assim: mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. É como nos diz aqui a nossa lição, na parte B, na parte 3, aqui no ponto 3. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é
do coração, cujo louvor não vem dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Olha que coisa interessante. É aqui que o apóstolo vai nos mostrar o que de fato é ser um cristão. É aquele que anda em novidade de vida, ou seja, aquele que se tornou uma nova criatura em Cristo. Então nós temos o pacto da circuncisão para o povo hebreu. E vem um apóstolo Paulo, chamado por Deus, escolhido para pregar o evangelho aos gentios, e ele vem agora com uma boa notícia aos gentios. Os gentios agora afastados, longe do pacto, e aparece um homem chamado por Deus, por nome de Paulo, e ele vem trazendo uma boa nova, uma boa notícia, dizendo: é circunciso, não aquele que não é a circuncisão da carne, mas a circuncisão do coração. Este sim é que é um judeu, conforme diz Romanos capítulo 2 e o verso de número 29. E ele ainda continua dizendo: é cristão, é um verdadeiro cristão, aquele que é uma nova criatura. Não é aquele que é circuncidado, mas é aquele que anda em novidade de vida. Esse sim é um salvo em Cristo Jesus. Então essa era a boa notícia. Este era o evangelho, a boa nova, trazida por Paulo para ensinar e pregar aos gentios, a nós, a mim e a você. A nós que não somos judeus, nós agora somos salvos em Cristo Jesus. Mas o é salvo em Cristo Jesus aquele que anda em novidade de vida, aquele que é uma nova criatura. Esse sim é um salvo em Cristo Jesus. Essa é a ideia do apóstolo Paulo, essa é a pregação do apóstolo Paulo, que aquele que é salvo em Cristo Jesus deve sim andar em novidade de vida. Assim deve ser a minha vida, assim deve ser a nossa vida, andando em novidade de vida. Tá bom, meus irmãos? Que o Senhor Deus nos ajude a andarmos em novidade de vida, para a glória do seu precioso nome. No ponto 4 ainda do primeiro tópico, nós temos a circuncisão da nova aliança. Nós temos aqui, que quando a gente lê aqui esse ponto, eu não vou ler, para a gente ganhar tempo. Quando lemos o ponto 4 da nossa lição, a gente vai entender que esse era um assunto tão sério, a circuncisão da nova aliança, na qual agora é o coração, na nova aliança, a circuncisão do coração. Essa é a ideia. E esse era um assunto tão sério, no caso a circuncisão, que foi um dos assuntos do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Quando a gente vê lá no livro de Atos, capítulo 15, o concílio da igreja lá em Jerusalém, onde os ministros fizeram uma assembleia extraordinária para tratar desse assunto. Por quê? Porque haviam alguns homens pregando nas igrejas que os cristãos, gentios, agora salvos e remidos, deveriam ser circuncidados. E além de ser circuncidados, deveriam também guardar a lei. Isso era que alguns pregadores pregavam lá. Alguns fariseus que estavam já agora partilhando da igreja física, a congregação, e eles anunciavam isso. Olha, nós somos gentios, nós cremos em Deus, nós agora cremos em Jesus, mas nós precisamos se circuncidar. Esse era o ensino deles. Nós precisamos se circuncidar, nós precisamos guardar a lei. Só que aí vem o apóstolo Paulo e diz: não é bem assim. E aí este assunto era algo tão sério que ajuntou toda a liderança na igreja de Jerusalém para debater esse assunto. E agora, os cristãos, os novos crentes, gentios, que não faz parte do povo hebreu, eles devem se circuncidar ou não? Eles devem guardar a lei ou não? Como deve ser o proceder dos novos crentes, dos nossos irmãos gentios? O que eles devem fazer? Circuncida ou não? Então nós tivemos um acalorado debate, aquela reunião ministerial, onde os líderes chegaram a uma conclusão. E nessa reunião, nós podemos ver pelo livro de Atos, capítulo 15,
que estavam presentes diversos líderes e líderes conhecidos, como Pedro, Paulo, Barnabé, Tiago e diversos outros. Estavam presentes nessa reunião, neste concílio em Atos 15. Diversos outros líderes e anciãos estavam ali presentes. E a decisão foi a seguinte: não circuncidar os gentios. Olha que coisa maravilhosa. Não circuncidar os gentios. Meus irmãos, nós hoje, nós homens, devemos ser grato primeiramente a Deus e também a este concílio, a esta decisão de não ser necessário circuncidar os novos crentes. Porque senão, se assim fosse, eu deveria me circuncidar. Você homem, deveria se circuncidar. E é algo dolorido, é algo que, segundo se diz, é algo muito dolorido. Haja vista que nós já vemos isso lá no livro de Gênesis, onde os filhos de Jacó, juntamente com um povo lá, quando teve o estupro de sua irmã Diná, e aqueles homens, aquele homem, né, que acabou fazendo este ato com uma das irmãs, e filha de Jacó e irmã dos seus filhos. E aí o que fizeram os filhos de Jacó? Olha, fizeram ali um trato, né, enganoso. Se você quiser as nossas mulheres e quiser que a gente se case com as mulheres de vocês, então vocês devem se circuncidar. E aconteceu que aqueles homens fizeram, não, vamos sim, é um bom negócio, né? São muitas mulheres lá, nós temos muitas mulheres aqui, podemos fazer negócios também entre os nossos povos, seria bom unir. E eles se circuncidaram. E ali era dias para sarar, né? Era dias para sarar. E nós vemos isso biblicamente, que foi aí que os filhos de Jacó entrou na cidade, e sem os homens ter força para poder lutar com espada, porque ainda estava nas dores da circuncisão, e aí mataram todos aqueles homens. Bom, é só para a gente lembrar o quanto é dolorido, né, a qual os homens tiveram que perderam as suas vidas por não conseguirem lutar devido às dores da circuncisão. Então a decisão foi essa: não circuncidar os gentios, mas que eles se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição. Lá em Atos 15 e o verso 29. Essa foi a decisão do concílio. Não circuncida os irmãos. Deixa os irmãos viver em paz. Deixa os irmãos não passarem por essa dor, mas que eles façam o seguinte: se abstenham das carnes sacrificadas, do sangue, da carne sufocada, da prostituição, que eles se guardem em santificação, sirvam a Deus de todo o coração, deixem eles agradecer a Deus, serem gratos a Deus, serem abençoados por Deus. Esta foi a decisão do concílio, e isso foi muito bom também, até para nós, nos nossos dias. Isso é algo maravilhoso de ser observado, tá bom? Que Deus nos abençoe, e foi muito boa a decisão, até mesmo em nosso favor. Entrando no tópico 2 e o ponto 1, nós temos uma vida sem Cristo, porque nos diz o tópico 2, estranhos ao concerto da promessa, estranhos ao concerto da promessa, uma vida sem Cristo. Nós temos aqui nesse ponto, ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. O ato de que os gentios viviam sem Cristo, isso nos leva a considerar alguns pontos. Primeiro ponto, os gentios viviam sem Cristo. Vamos considerar alguns pontos. Primeiro, os gentios estavam sem a promessa messiânica. Esse é um ponto. Ou seja, sem as vantagens e o pacto com Israel. Essa vantagem que nós gentios não tínhamos inclui o próprio Jesus Cristo. Estávamos em desvantagem. Olha só, os hebreus eles tinham uma vantagem, eles tinham os pactos, eles tinham as promessas do Messias, já os gentios não tinham nada disso.
estavam longe das promessas messiânicas, estavam longe dos benefícios desta promessa, e um dos benefícios, entre outros tantos, era o próprio Jesus Cristo. Estávamos longe, não tínhamos o benefício de termos Jesus Cristo, porque éramos gentios incircuncisos. Segundo ponto, por estarmos sem Cristo, nós gentios estávamos sem redenção. E estar sem redenção, meus irmãos, é algo terrível. Estávamos sem redenção. Oh, que Deus foi, como Deus foi maravilhoso para conosco. Ele nos redimiu, Ele nos deu nova vida. Mas, no entanto, um ponto a ser considerado é justamente esse, que sem Cristo no mundo, estávamos sem Cristo, portanto, sem redenção. Essa redenção feita por Cristo na cruz, ela não nos alcançaria se não fosse por um ato do próprio Deus. Terceiro ponto, por estarmos sem Cristo, estávamos impossibilitados de receber quaisquer bênçãos espirituais. Essas e outras eram a raiz do problema gentílico. Não fazíamos parte da teocracia, éramos estranhos às alianças, não tínhamos esperança alguma. O depositário das bênçãos de Deus era algo inalcançável para nós gentios. Olhando para isso, vemos um quadro negro e terrível da nossa anterior condição diante de Deus. Esse era o nosso quadro, a nossa terrível condição diante de Deus. É por isso que quando eu disse que eu gosto da antropologia, que estuda esses aspectos, conforme nós meditamos na antropologia bíblica e teológica, a gente aprende qual é a nossa condição sem Deus. O que o pecado fez com o ser humano, o que o pecado foi capaz de realizar e destruir o homem nos seus aspectos mente, coração, espírito e carnal. Quando a gente entende a antropologia bíblica e aprende quem é um homem sem Deus, é aí que quando nós se convertemos a Cristo, a qual Deus nos chama e nos concede a sua salvação, a sua redenção, a sua novidade de vida em nós, a sua imagem, Ele começa a construir a imagem de Cristo em nós, é aí que nós passamos a ser mais gratos. Quando, conforme nos diz o apóstolo Paulo, lembrai-vos de quando vocês estavam sem Cristo. Trazei à memória. Então nós passamos a ser cada vez mais gratos. E em nossas orações, a gente acaba muitas vezes se esquecendo de pedir e pedir e pedir. E muitas vezes aprendemos somente a ser grato, a ser grato e a ser grato. Independente da nossa condição, a nossa condição humana nessa terra, se rica ou pobre, a nossa rendição a Deus quanto ao que Ele fez por nós, deve ser sempre de gratidão. É isso que nós aprendemos quando vemos a antropologia, onde qual era a nossa condição, o que éramos antes de sermos cristãos. Então, que Deus nos ajude mais uma vez para que consigamos ser gratos ao nosso Deus. Ainda aqui no ponto 1 do tópico 2, nós lemos escrito assim: isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. João 4:22. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e da sua obra. Hebreus 8, do 8 ao 10. Éramos totalmente indiferentes quanto às realizações de Cristo, quanto à obra de Cristo, éramos indiferentes. Isso não nos alcançava, estávamos longe de compreender o que significa uma redenção, o que significa uma novidade de vida. Estávamos longe de entender isso. E graças a Deus que Ele nos fez entender e compreender, e muito mais do que isso, nos fez viver essa maravilhosa promessa da parte de Deus, e feita por Deus, né? Isso é algo maravilhoso. Ponto 2 do tópico 2,
separados da comunidade de Israel. Separados da comunidade de Israel. Quando a gente medita também nesse ponto e nesse ponto 2 do tópico 2, e eu também não vou estar lendo aqui, mas quando você lê e medita, você acaba percebendo que quando se fala separados da comunidade de Israel, conforme é o tema desse ponto, o texto no original grego ele diz cidadania, ou seja, modo de viver, a conduta, ou seja, separados da conduta, separados da cidadania, separados do modo de viver do povo hebreu. A comunidade de Israel era a guardiã das bênçãos de Deus, tais como eles tinham a lei mosaica, as alianças e as promessas feitas por Deus. Portanto, eles eram os guardiães destas promessas e da lei e das bênçãos de Deus. E estar separado desse povo significa jamais receber as bênçãos que eles recebiam. Aos gentios faltava tudo o que Israel tinha em abundância. O que Israel tinha em abundância, os gentios tinham ao contrário. Tudo que Israel tinha de Deus, os gentios não tinham nada de Deus. Israel andava e ouvia Deus. O povo gentil não andava e nem sabia que Deus existia. Essa é a grande diferença do povo hebreu para os gentios. Mas até que um dia o quadro mudou, e nós vamos ver isso na nossa lição. Diz no finalzinho deste ponto 2, escrito assim: nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Olha só, estávamos longe, não pertencia a nós as bênçãos feitas por Deus ao povo hebreu. Estávamos longe. Então, nós vemos quão grande era a diferença para o povo hebreu e para o povo gentil. Ainda nesse ponto 2, nós vemos aqui, virando a nossa página, para quem não tem a lição de professor, a minha lição também é de aluno, nós vemos no finalzinho aqui do ponto 2, entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão, conforme Gálatas 3:29. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. O que nós não sabíamos, o que nós não compreendíamos, conforme nos diz aqui, o que os gentios precisavam saber, era que por meio de Cristo, o Filho de Deus, através de Jesus Cristo, nós poderíamos ser também descendentes de Abraão. Olha que coisa maravilhosa! Hoje nós já descobrimos através das Escrituras Sagradas, e somente as Escrituras nos aponta que hoje nós somos descendentes de Abraão, por meio de Jesus Cristo. Cristo foi o divisor de águas entre essa diferença entre os hebreus e os gentios. Cristo foi esse divisor de águas. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando nós vemos aqui, olhando para este ponto, nós temos o seguinte, ou seja, em Cristo estamos nos passos da conversão e da regeneração. Estamos seguros nesse caminho de transformação. Usufruímos de benefícios incomparáveis com os benefícios da lei. E a doutrina bíblica é que somente os verdadeiros cristãos podem usufruir desses benefícios. Somos agora descendentes espirituais de Abraão. Podemos ter agora a mesma confiança de Abraão e também a mesma fé. Olha que coisa maravilhosa! Somos agora herdeiros. E por que herdeiros? Porque estamos em Cristo. Somos agora os guardiões do Evangelho da graça. Toda a promessa abraâmica é completa em Jesus Cristo. É por isso que o Evangelho nos ensina: em Cristo somos nova criatura. Em Cristo somos nova criatura. O povo hebreu era os guardiões da lei,
das promessas e do pacto. Mas agora em Cristo Jesus, como novas criaturas, nós, a igreja do Deus vivo, somos os guardiões da graça, os guardiões do evangelho da graça maravilhosa. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Hoje a nossa condição, ela mudou da água para o vinho. A nossa condição, que outrora éramos de afastados de Deus, agora estamos mais próximos de Deus. Em que éramos um povo excluído, além de ser excluído pelo povo hebreu, éramos também distantes de Deus, mas agora não. Como igreja do Senhor Jesus, como a noiva do Cristo bendito, hoje somos os guardiões do evangelho da graça. Que Deus nos ajude a cada dia termos essa potência na nossa mão, que é ser guardião do evangelho da graça. Que Deus nos ajude. Passando agora para o ponto 3 do segundo tópico, nos diz o tema: alienados aos pactos das promessas. Quando a gente lê este ponto e medita para aprender também sobre este ponto, a gente aprende o seguinte: todos os pactos feitos a Israel nos eram obscuros. Nenhum gentil tinha acesso a esses pactos, como por exemplo o pacto abraâmico, conforme nos diz a lição, o pacto mosaico, o pacto davídico. Todos esses pactos falavam da promessa do Messias, e isso era algo distante para nós gentios e incircuncisos. Olha o que nos diz aqui no finalzinho deste ponto 3. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Que coisa maravilhosa. Gálatas 3:29 nos diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Que coisa maravilhosa. Quando nós aprendemos que hoje somos herdeiros de Deus, herdeiros de Cristo, co-herdeiros de Cristo, através de Cristo, através da cruz, através da vontade do próprio Deus, hoje somos e fazemos parte deste pacto, desta nova aliança feita em Cristo Jesus. Nós que outrora estávamos mortos em delitos e pecados, mas agora vivificados em Jesus Cristo, herdeiros das promessas. Que coisa tremenda, meus irmãos, que coisa tremenda. Passando para o último tópico e agora caminhando para o final, nós temos o seguinte tema, no ponto 1, desprovidos de esperança. Nós éramos desprovidos de esperança. Quando nós meditamos também nesse ponto, aqui nesse ponto 1, e lemos e meditamos também nas referências de Salmos e Jeremias, nós podemos aprender o seguinte: a esperança dos gentios fazia soar uma nota incerta. Não tinha esperança de uma vida futura, ou seja, uma vida além túmulo, né? Uma vida sem esperança, numa vida após a morte. E muito menos que essa existência futura pudesse ser bem-aventurada. É aí que se podia ver quão sem esperança era a vida humana, e se esta não é iluminada pela luz de Jesus Cristo. Olha só, a vida humana que não é iluminada pela luz do Evangelho, que não é iluminada por Jesus Cristo, é uma vida sem esperança, conforme nos diz também, desprovidos de esperança. Nós éramos assim, desprovidos de esperança. Uma vida sem Deus, uma vida sem Cristo, uma vida que não tem uma esperança numa vida após túmulo, uma vida após a morte,
Assim era a vida dos gentios. Muitos deles pensavam que descer à sepultura era algo que morreu, acabou. Mas quando nós somos iluminados pelo Cristo da cruz, pelo Espírito Santo, pelo Evangelho da graça, nós aprendemos que sim, há uma vida pós-túmulo, há uma vida após a morte. E principalmente para nós agora, que conhecemos o Cristo Todo-Poderoso, temos a certeza e a plena convicção de que há uma vida maravilhosa nos aguardando e nos esperando. Essa é a nossa viva esperança de que existe uma vida pós-túmulo. E quando nós falamos de desprovidos de esperança, existe uma frase de um homem que diz assim, o nome dele é Oedipus Coloneus. Este homem, chamado de Oedipus Coloneus, ele diz assim o seguinte: olha a frase deste homem, Oedipus Coloneus. Ele vai retratar a esperança de um homem com Deus e um homem sem Deus que não tem esperança alguma numa vida pós-túmulo. A frase deste homem diz assim: não ter nascido, se considerarmos todas as desvantagens, teria sido a melhor coisa não ter nascido. Ou seja, não ter nascido, se considerarmos todas as desvantagens, teria sido a melhor coisa. Aqui ele dá um parecer de um homem sem esperança. Não ter nascido, levando em consideração todas as desvantagens da vida e até mesmo uma vida pós-túmulo, a melhor coisa era não ter nascido. Mas ao perceber um homem na luz do Evangelho, a melhor coisa é que volte com toda urgência para o lugar de onde veio. Essa é a esperança de um homem em Deus, um homem iluminado. Ao olhar um homem iluminado, a melhor coisa é que ele saia desta vida e volte com urgência para o lugar de onde veio, ou seja, para um lugar com Deus. Então nós temos aí essa frase deste homem, Oedipus Coloneus, que retrata um homem sem esperança e um homem com esperança. Quando a gente ainda continua meditando nesse ponto, nesse tópico terceiro e ponto 1, da parte do meio para o final, quando a gente lê lá e medita, a gente vê o seguinte, que esse mesmo ponto da lição nos mostra que mesmo nos sendo revelado a oportunidade de termos esperança, ainda assim, pessoas e até cristãos padecem medo e têm incerteza quanto à vida após túmulo. E olha o que a lição nos ensina nesta manhã, lá no finalzinho. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus. Meus irmãos, nós como cristãos, uma coisa que nós como crentes não podemos ter é o medo da morte. Não, o medo da morte, ela não pode existir no nosso, que eu diria, um calendário, sei lá. Não pode existir na nossa vida. O medo da morte não pode existir. Eu sempre digo aqui, eu já disse para muitos irmãos, e eu digo para qualquer pessoa, que eu não tenho medo da morte. Primeiro, eu sou crente. Eu tenho a convicção de que existe uma vida pós-túmulo, uma vida após a morte, e uma vida muito melhor do que essa. Então nós, como cristãos, não podemos ter medo da morte, e nem mesmo falar sobre a morte. Falar sobre a morte, para nós, é um dos princípios para chegarmos ao céu. Porque se nós não formos arrebatados, se nós não fizermos parte da geração do arrebatamento, um dia nós iremos morrer, se não formos arrebatados. E esse é um tema maravilhoso, falar sobre a morte, é lógico, eu entendo que a saudade dos que foram, a saudade que fica dos que vão, é algo terrível. Eu já perdi o meu pai, eu sei muito bem o que é você sentir saudade, chorar bastante, tudo isso é normal.
Mas medo da morte e a convicção de que nós temos uma vida após morte, isso nós devemos ter. Não podemos ter medo da morte e falar sobre ela com alegria, porque é um dos princípios para se chegar no céu. Se não formos arrebatados, obviamente. O primeiro passo a se alcançar Deus, se não for alcançar Deus no sentido de encontrá-lo, né? Porque alcançar Deus nós o encontramos através de Jesus Cristo. Mas para encontrá-lo e ir morar na cidade maravilhosa, é através da morte. Se não formos arrebatados, então, que no dia certo ela venha, e que venha com alegria. Para nós não existe ninguém, conforme é descrito a morte, né? A morte para as pessoas que é o homem lá com o facão, com a foice, misericórdia. Para nós não existe isso. Ela vai vir com alegria, com prazer. Isso é o que pelo menos eu espero para a minha vida. O prazer de morrer em Cristo Jesus, independente de qual seja o tipo de morte, morrer em Cristo Jesus. Caminhando para o final, meus irmãos, agora no ponto 2, a gente vê o seguinte: sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo. Esse é o próximo tema para nós estarmos concluindo a nossa lição. Quando nós meditamos também nesse ponto, nos diz, sem Deus no mundo. Essa é uma frase que expressa desespero, pois alude à esfera de estar sem esperança, sem Cristo, sem Deus. Embora os homens crescem em seus deuses, esses deuses não poderiam lhe assegurar uma vida após túmulo. Isso aponta para aquela porção da humanidade que não está informada nem convicta acerca da verdade de Deus. Os gentios sem Deus são cidadãos exclusivos deste mundo físico, tendo se afastado para longe de Deus. Afastados para longe de Deus. Abote, um homem desesperançoso, já dizia. Abote foi um homem bruxo de uma época bastante distante de nós. Um homem desesperançoso, ele dizia: vivemos em um mundo com todas as suas perturbações, testes e incertezas, no entanto, destituídos da ajuda de Deus. Essa é uma ideia de um homem desesperançoso, de um homem que está longe de Deus, conforme diz o tema. Ele vivia sem Cristo e sem Deus no mundo. Para ele a vida era assim, sem Cristo e sem Deus no mundo. Totalmente desesperançoso, mas nós não. Nós acreditamos piamente em Cristo e cremos que Deus está conosco enquanto estivermos neste mundo. Deus está conosco. E este é o pensamento de diversos seres humanos que não têm esperança. Este é o pensamento de diversos homens, como Abolt, um homem bruxo dos séculos passados. Entrando na conclusão, para terminarmos, quando você lê a conclusão, também para ganhar tempo, você percebeu que eu acabei não lendo lendo alguns pontos da nossa lição, mas comentando sobre ele. Para você que leu, você percebeu que foi comentado os pontos da lição. E a conclusão, quando você lê, eu estarei lendo aqui para a gente encerrar, a conclusão diz: noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Meus irmãos, que coisa tremenda a nossa lição nesta manhã. O ponto principal foi a antropologia. Quem éramos sem Deus? Qual a condição? Qual eram os nossos hábitos? O que pensávamos de Deus quando ainda não éramos iluminados pelo Evangelho da graça? E o que a soterologia fez? A salvação de Cristo,
alcançou este homem caído e agora mudou o quadro da nossa vida. É isso que resume a nossa lição. O homem sem Deus e agora o homem com Deus. Principalmente, o foco principal era os gentios, os não-judeus. O que éramos antes e o que somos hoje. O que Cristo fez por nós. Vale ressaltar e ter sempre em mente que isso não é da nossa alçada, não foi nós que buscamos Deus, foi Deus que nos buscou. A Bíblia Sagrada é o livro de Deus, e esse livro de Deus, ela descreve não o homem buscando Deus, mas descreve Deus buscando o homem. Esse é um dos temas centrais da Bíblia Sagrada. Deus buscando o homem. Meus irmãos, se nós somos hoje cristãos, se nós servimos a Deus hoje, foi porque Deus nos resgatou, foi porque Deus foi atrás de mim, de você, e te alcançou, te redimiu, te lavou, transformou, te deu novidade de vida. Você, como gentil que estava longe, hoje está perto, porque Deus fez esta obra, na minha e na sua vida. Que venhamos sempre meditar nisso e que nas nossas orações sejamos gratos e não somente pedintes. Sejamos cada vez mais gratos para a glória de Deus. Essa foi a nossa lição. E para terminar, ainda tenho 3 minutos, 3 para as 10. Vamos fazer o nosso questionário. Você que meditou aí na sua casa, você respondeu. Nós vamos juntos ver se nós respondemos certo. O que é circuncisão? A circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. E isso acontece até nos dias de hoje para diversas pessoas. Qual o significado religioso da circuncisão? Apontava para a santificação. Esse era o que a lição trouxe. Mas nós aprendemos no decorrer dessa lição que também tinha outros tipos de significado. Na lição, qual a constatação em relação à religiosidade dos gentios? A religiosidade deles era incapaz de inseri-los na promessa da salvação. Cite os 3 pactos que agiram em torno da promessa do advento do Messias: o pacto abraâmico, o mosaico e o davídico. Qual o significado da palavra esperança e a relação de seu principal uso? A palavra esperança traz a ideia de confiança. Seu uso nas Escrituras está ligado à confiança nas promessas divinas. Tá certo? Esse foi o nosso questionário e a nossa lição no dia de hoje, nesta manhã, que o Senhor preparou para nós, no dia 10 de maio de 2020, a condição dos gentios sem Deus. Que Deus nos abençoe cada vez mais, meus irmãos. Que Deus possa aí garantir para nós cada vez mais o conhecimento, que Ele abra sempre o nosso entendimento em Sua bendita palavra, palavra essa que nos ilumina e que nos abre a compreensão de tudo aquilo que se diz Deus. Porque a Bíblia Sagrada é isso. Tudo que está relacionado a Deus, nós encontramos somente nas Escrituras. E é somente as Escrituras a qual nós devemos se apegar. Se apegue à palavra de Deus, ao livro sagrado que você tem em mãos, medite nele todos os dias, para que eu e você possamos aprender juntos cada vez mais sobre essa bendita palavra, o livro de Deus, as Escrituras sagradas. Vamos orar para estarmos terminando e que Deus te abençoe neste dia para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e nosso Pai, eu quero ser grato a Ti, juntamente com os meus irmãos, nesta manhã, Senhor, aprendermos como era o nosso passado, como é o nosso presente e o que pode ser do nosso futuro, numa vida após túmulo, uma vida após a morte. Para nós que estamos firmes em Cristo Jesus e que andamos em novidade de vida, uma nova criatura nós somos porque o Senhor nos ajuda. Não é porque somos bons ou porque temos força para isso, mas é porque o Teu Espírito Santo mora dentro de nós. É por isso
que nós conseguimos e alcançamos as promessas, porque é o Teu Espírito que habita em nós e que nos ajuda todos os dias. Senhor Deus, se não fosse o Teu Espírito Santo em nós, não estaríamos aqui de maneira alguma alcançaríamos as promessas, de maneira alguma alcançaríamos a salvação, mas foi o Senhor que nos deu a salvação. É por isso que eu sou grato a Ti, Senhor. Nos abençoe neste dia, e não somente neste dia, mas em toda a nossa caminhada cristã. Que assim seja, e que o Seu nome seja sempre glorificado para a glória do Seu nome. E viva Jesus! Amém, e graças a Deus.